povo santo, nós estamos nesta solenidade de Pentecostes, com toda a igreja queremos nos alegrar, queremos exultar, porque o Senhor fez no meio de nós maravilhas. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou pelo seu sangue precioso, e Ele continua a exercer essa salvação em nós por meio do seu Espírito Santo. Celebrar Pentecostes. O que tem esta festa, então, a dizer para nós hoje, homens e mulheres da renovação carismática católica, os participantes dos grupos de oração? Por que o Espírito Santo te conduziu até aqui hoje? Vai refletindo isso. O que eu estou fazendo aqui e agora? Deixa também o Espírito Santo te recordar quem você é. Quem é você na fila do pão? Quem é? Você, filho, você, filha, é amado por Deus, é filho de Deus, é filha do Altíssimo. E não é qualquer força que te move, não. Não é a tua dedicação, não são as tuas qualidades, mas é o Espírito Santo que Deus colocou, plantou na sua alma. É o Espírito Santo que nos conduz e nos leva a realizar muitas coisas. Porque nós, por nós mesmos, aí sim, somos pó da terra, somos humus. Por isso precisamos buscar a humildade, o rebaixamento de nós mesmos, para que Deus nos exalte. Porque os que se humilham serão exaltados, mas os que se engrandecem, os que se colocam como vaidosos, engrandecidos em si mesmos, serão rebaixados. Serão. Porque este coração não encontra, o Espírito Santo não encontra espaço neste coração. E nós queremos pedir que o Espírito Santo venha a nós por Maria. Nossa Senhora só foi cheia do Espírito Santo porque ela é, e ela entende isso, ela se reconhece a humilde serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E então o Espírito Santo pôde realizar. Então o Espírito Santo pôde fazer. Porque Maria disse sim, porque Maria reconheceu quem ela é. Diante de Deus ela é a bem-aventurada, ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Mas quem disse isso para ela foi Deus, que disse dela, não ela que disse de si. Ela não disse de si, ela se esvaziou de si. Por isso Deus pôde a preencher por completo, por completo. Queridos, na festa de Pentecostes, então, celebramos o batismo da igreja. Tá bom, mas se a igreja foi batizada hoje, quando é que ela nasceu? Ela nasce daqui, ó. Do lado aberto de Jesus. Ao jorrar sangue e água, nascem os sacramentos da igreja. O sangue e a água são os sacramentos que brotam do lado de Cristo. Por isso Jesus não veio para nos ensinar um modo de vida, paz e amor. Jesus não veio para colocar um plano de Estado. Jesus veio para fundar a sua igreja e para dar a sua vida por ela, para santificá-la. E hoje o mundo quer colocar na cabeça dos nossos jovens, vai incutindo aos poucos nas nossas famílias, por meio de novelas e filmes e Netflix da vida, que Deus não veio fundar religião nenhuma, que Jesus não veio deixar uma igreja, porque é isso que o diabo quer. Ele quer nos enganar, ele quer dizer para o mundo que não precisa se confessar, que não precisa da Eucaristia,
que não precisa ir no grupo de oração, porque a minha fé é do meu jeito, eu creio em Deus. Mas eu não rezo. Hipócrita. Não tem como fazer experiência com alguma coisa se você não a tocar, se você não mergulhar e não gastar tempo com aquela coisa, com aquela experiência. Por isso, com Deus, nós precisamos mergulhar no mistério da salvação. E isso nós fazemos por meio dos sacramentos, nós fazemos na igreja, nós fazemos quando estamos reunidos em cenáculo com Maria, com o Espírito Santo. Irmãos, se sai sangue e água de Jesus do seu lado aberto, você já entende qual sacramento é este. O batismo. A água que nos lava, que sai de Cristo, esta água, ao se misturar na água do mundo, é santificada todas as águas para que pudessem nos lavar dos nossos pecados. O sangue que sai do lado de Cristo é a Eucaristia, é sinal claro da Eucaristia, do sangue vertido por nós na última ceia, no cálice da bênção e no cálice da consumação. Tudo está consumado. Então, se a igreja nasce do lado de Cristo, como todos nós que nascemos outrora e fomos batizados, a igreja então é batizada no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito então a batiza, a renova e a envia. Porque até então a igreja nascente estava amedrontada. Veja no Evangelho, era o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, e estavam fechados por medo dos judeus. Estavam com medo, mas o Evangelho precisava já ser anunciado naquele momento, mas estavam com medo. E Jesus, pondo-se no meio deles, lhes comunica a paz. Shalom, a paz esteja convosco. E nós que estamos nesta Assembleia precisamos agora deixar esta paz do Senhor preencher o nosso coração. Por isso, entenda Jesus dizendo para você agora: a paz esteja convosco. Com toda a autoridade do meu sacerdócio, mais uma vez eu repito: a paz esteja convosco. Amém? E esta paz então que nos envolve, esta paz que não é apenas um bom dia de Jesus, né? Não é um oi, né? Quando a gente chegou, bom dia, bom, parça. Não é um bom dia. Jesus comunica a Ele mesmo, Ele se dá, já ali tem uma entrega de si na paz. Ele é a paz, Ele é a vida e Ele se oferece. E após comunicar a paz por 2 vezes, Jesus sopra. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E ali naquele dia da Páscoa, estamos no primeiro dia da semana, no domingo de Páscoa no Evangelho. Ali os apóstolos já recebem o Espírito. E recebem mais um sacramento, o dom do perdão dos pecados, a confissão. O perdão dos pecados é dado naquele momento. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, mas a quem os retiverdes serão retidos suas faltas. Jesus confere esta graça e este ministério à igreja. Por isso, quando o padre vai absolver, ele diz: pelo ministério da igreja, eu te absolvo. Não é o padre por si mesmo, mas é pelo ministério da igreja e na pessoa de Cristo. E este mistério é grande, este mistério nos transforma, este mistério nos restaura. Não podemos ser servos, não podemos dizer que somos homens e mulheres cheios do Espírito se não nos confessarmos, se não buscarmos a graça reconciliadora de Deus pela Eucaristia Dominical, se não buscarmos viver de fato como verdadeiros batizados.
E este dia de hoje, este retiro de Pentecostes da Renovação Carismática, confere para cada um de nós, hoje, também as graças do jubileu. Estamos no ano santo, peregrinos de esperança. Comemoramos 2025 anos da encarnação do Verbo Divino, do nascimento de Jesus. E a igreja, a cada jubileu, então, celebra um tempo de graça do Senhor, tempo de perdão, tempo de restituição daquilo que foi perdido, tempo de graça. Por isso a igreja oferece abundantemente as indulgências. E aqui então o padre quer comentar brevemente sobre isso. Então você que está aqui hoje neste retiro, você pode lucrar indulgência plenária, sim. Não todos vão lucrar. Vai lucrar quem quiser, quem buscar a indulgência. Esta é a cruz jubilar da nossa diocese, que está nos eventos jubilares. E o Papa Francisco, quando no começo do ano abriu o Ano Santo, quis que a cruz fosse um sinal primário deste Ano Santo. Porque se somos peregrinos, precisamos saber para onde caminhamos. Porque o peregrino tem um ponto aonde chegar. É diferente do errante. O errante é aquele que caminha sem destino, sem rumo, um andarilho, que desgostoso da vida saiu perdido por aí. Não, nós não somos errantes, nós somos peregrinos. Caminhamos, nós sabemos aonde queremos chegar, amém? Sabemos aonde nós queremos e qual é o nosso objetivo, é o céu, é o Senhor. Por isso a cruz deve estar à frente. E contemplando a cruz de Cristo, nós queremos pedir hoje as graças jubilares da igreja. Viemos, muitos aqui são de Umuarama, mas talvez a grande maioria seja de fora. E nós nos colocamos desde cedinho a caminho. E o caminho para estar aqui hoje se configura como uma peregrinação. Mesmo quem é de perto veio em peregrinação. E por se tornar de um retiro, e se tornar de um momento de adoração, de Santa Missa, de sacrifício, nós vamos lucrar indulgência. Quem vai lucrar indulgência? Aquele que se confessar, então, não necessita ser no dia de hoje, mas quem se confessou esta semana passada, 8 dias atrás, ou quem se confessar os 8 dias seguintes e tiver participado bem do dia de hoje, e comungar em estado de graça, rezando pelo Santo Padre, o Papa, e pelas suas intenções, poderá então lucrar indulgência plenária. Oferecer então pelas penas dos próprios pecados ou pelos falecidos, pelas almas do purgatório. A indulgência nós não oferecemos por um vivo, ou nós, ou uma alma do purgatório. Quem é consagrado a Nossa Senhora, ofereça a Maria as suas indulgências. Ela sabe a quem direcionar, né? Eu sei que o horário está estourado, mas eu vou usar para falar então o que é indulgência, que eu sei que fica dúvida sempre. As pessoas falam, padre, mas o que é a indulgência? Vamos lá. Quando nós nos confessamos, é apagada então a pena do nosso pecado. É apagado o pecado. Eu errei, eu reconheci, eu estou arrependido e não quero mais aquilo para a minha vida. Padre, humilhado, confesso meus pecados, dai-me tua bênção, pois pequei. E o padre então vai te dar a penitência, vai te dar a absolvição, e o seu pecado não existe mais. Só que o seu pecado, irmão e irmã, ele deixa consequências, ele deixa marcas. É como se eu pego um borrão de terra e taco naquela parede branca lá em cima, né? Me arrependi, não devia ter feito isso, vou tirar. Tiro toda a terra, todos os grãozinhos de terra, mas ficou sujo, manchou.
aquela cor da tinta da terra entrou nos poros da parede e ficou a mancha. Então entenda, o teu pecado tem consequências. Um homem que mata o outro, por mais que se arrependa, aquilo deixou consequências. Talvez para a família que está crescendo sem um pai, ou quando o matar aqui é indireto, mas foi matada a conduta da outra pessoa, eu me arrependo, mas aquela pessoa teve a sua fama difamada, sua conduta prejudicada, é preciso restituição, entende isso? Então a indulgência são obras que eu faço de penitência, de caridade, entende? Confesso-me, rezo pelo Papa, comungo em estado de graça e faço uma prática indulgenciável como esta, como um jubileu, como um dia de graça, como um retiro espiritual, para passar uma tinta branca e deixar a parede novinha. Meu pecado foi perdoado e a consequência dele foi eliminada. Precisamos oferecer indulgências. Muitas almas sofrem no purgatório porque não tem ninguém que reze por elas. Quem diz isso não sou eu, é Nossa Senhora. Os pastorinhos de Fátima ouviram que muitas almas sofrem no purgatório porque não tem ninguém que reze por elas. Meu Deus, quando eu morrer, se vocês não rezar por mim, eu venho puxar o pé. Temos que rezar pelos nossos falecidos e oferecer indulgências por aqueles que mais precisarem. O terço diário, a adoração eucarística, um jubileu, precisamos vivê-lo bem. Para terminar, clamemos então, nós sabemos que estamos a 50 dias da Páscoa. Hoje fazem 50 dias que celebrávamos a ressurreição do Senhor. E o prometido, o esperado, o Espírito Santo nos é dado. A igreja celebra este mistério. E a igreja só experimentou porque estava reunida, porque obedeceu. Entende? O apóstolo, o discípulo, só recebe o Espírito na obediência. Se você for desobediente, o Espírito Santo não está em você. Jesus mandou: ficai em Jerusalém, porque eu enviarei o Paráclito. Ele disse isso quando? Quando ele subiu aos céus, domingo passado, na celebração da Ascensão. Ele ordena: permaneçam em Jerusalém. Então, na obediência eles estavam, e estavam reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus, com a mãe de Pentecostes. E por estar em obediência e em unidade, recebem o Espírito. Como somos gratos a Deus nesse dia. Como somos felizes pelo Senhor nos recordar como é bom ser igreja. Por termos pastores que nos orientam. Pelo Santo Padre, o Papa Leão. Pelo nosso Bispo João. Pelos nossos padres. Pelos nossos diáconos. Pelos nossos líderes. Por estes que o Senhor coloca à frente para nos reunir e para nos dar as condições de sermos obedientes. Porque seria fácil ser obediente se não tivesse quem mandasse em nós. Aí é fácil, eu faço o que eu quero. Não, eu preciso ser obediente, porque quem obedece não erra. Na obediência somos curados, somos restaurados. Queridos irmãos e irmãs, que possamos então pedir ao Senhor, mais uma vez, que envie do céu seus 7 dons, os 7 dons da sua graça sobre nós. O espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de fortaleza e de conselho, espírito de ciência e de piedade e o temor de Deus. O temor de Deus que não é o medo de Deus, mas é o medo de ofender a Deus, porque existem 2 tipos de temores. Existe o temor do escravo e o temor do filho. O escravo tem medo do seu senhor, porque ele sabe que o Senhor bate nele se ele erra. O filho teme o seu pai,
porque não quer ofendê-lo. O medo do filho é desagradar o seu pai. O medo do filho é ver o seu pai chorando por conta de suas falhas. O temor de Deus, portanto, nos traz uma fé viva. O temor de Deus traz consigo todos os outros dons, assim como a sabedoria, um dom elevado, traz consigo também todos os outros 6. E faz então frutificar as grandes virtudes em nossa vida: a fé, a esperança e a caridade. A caridade é quando eu saio de mim para ir para o encontro do outro. A caridade é quando, mesmo vendo o meu grupo ruim das pernas, eu não desanimo. Sou fiel. E na fidelidade o Senhor mostra o quanto Ele ama o meu grupo de oração, o quanto Ele ama a minha comunidade e como Ele não nos desampara. Então que nós possamos pedir hoje, mais do que ontem, a graça do Espírito Santo, que vem então restaurar em nós, vamos fazer um resumo, restaurar em nós a consciência de quem somos, porque a graça de Deus deve nos recordar quem somos. O pecado nos faz esquecer quem somos, nos tira a dignidade de filhos. Adão, quando peca, se esconde, e Deus grita: Adão, onde estás? Eu estou aqui para caminhar contigo, onde estás? Não deixa Deus gritando mais o teu nome, vai ao encontro dele e diga: aqui estou, Senhor. Não deixa Deus te recordar por meio do Espírito Santo quem você é. Filho amado, eleito, chamado a estar com Ele. Deixa este dia também te renovar a esperança, olhando para esta cruz, olhando para este Cristo, por esta imagem que nos faz referência direta ao mistério salvador. Adore o sacrifício de Jesus. E peça então que, pela cruz de Jesus, o Espírito Santo renove a tua vida com os 7 dons da sua graça. Feche os teus olhos. Que nós queremos agora